Este é o Conversa de Redação. Comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, governadores ficaram frustrados com vetos de Lula ao Propag, o programa de renegociação da dívida dos estados com a União. Alguns ameaçam não aderir ao programa. Por exemplo, Eduardo Leite afirma mobilizar a bancada no Congresso por uma derrubada dessa decisão do presidente. Cláudio Castro fala em duro golpe. Zema também criticou e disse que o governo federal quer que os estados paguem a conta que o governo federal fez, é lógico, né? Lula vetou trechos do projeto que concediam benefícios extras aos estados, mantendo a proposta original do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ô Eduardo, mesmo com os vetos, a proposta ainda não é boa? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, graças a Deus o ouvinte Tatiaia me conhece o bastante para saber que eu não sou especialista no assunto. Que eu não tenho competência técnica para chegar aqui e falar assim, olha, é isso. Não. A impressão que tenho, como leitor, e como quem está me escutando agora, quem vê por cima da água, não vê o fundo do mar, é que é uma confusão entre defesa do Estado e campanha política. Sabe por quê? Porque o governo federal está dando um socorro para alguns estados cujos governantes, não necessariamente os atuais, foram irresponsáveis e fizeram uma dívida astronômica. Nós sabemos aqui que aqui em Minas começou lá nos anos 90 com os tucanos e essa coisa foi crescendo. A garantia de que não haverá a cobrança do juro nos moldes que vinha já me parece algo interessante. No caso específico de Minas Gerais, o fato de que nós já temos um outro projeto aprovado e que foi comemorado pelo governo do estado, então pode optar por ele, menos ainda, por motivo de crítica. Eu que gosto muito do governador Zema, continuo tendo dificuldades no relacionamento dele com o Lula. Quando ele diz, por exemplo, que o governo federal quer que Minas pague pela gastança do Lula. Uma coisa, outra, né, gente? Então... Nesse caso, a gastança foi do estado, né? A gastança foi aqui. Então é o seguinte, é negociação, gente. É um processo, você não ganha tudo. Hoje ninguém ganha tudo quando tá numa parada, não. Então, para fechar a prosa, número um, tá, Rodrigo Pacheco, a quem devemos essa possibilidade, e Tadeuzinho da Assembleia, presidente da Assembleia, os dois disseram que o acordo é bom. Eu prefiro ficar com ele. E sabe por quê? Porque o Lula não deve olhar para 5 estados. Ele tem a responsabilidade de defender o interesse de 26 estados e mais um Distrito Federal, Júnior. Isso é uma federação, nós temos uma república federativa. Se você também diz assim, Minas Gerais não paga 160 bi, São Paulo não paga 200 bi, qual é a reação do Piauí? É isso. Ô Marcelo da Fonseca, eu achei que esse assunto ia ficar ultrapassado com a sanção do presidente e tal, mas pelo que a gente está vendo aqui, começou, né, uma polêmica ainda maior agora com os governadores batendo firme no governo federal. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tô com o Eduardo nessa aí. É a primeira vez que eu vejo um caso de alguém que deve e aí a pessoa que tem a receber aceita, né, abrir mão até de parte dessa dívida, aceita alongar o prazo do pagamento dessa dívida, né, aceita várias condições de interesse de quem deve e mesmo assim quem tá devendo tá reclamando. Eu acho alguns governadores, e aí entra o Zema, entra o Eduardo Leite, né, lá do Rio Grande do Sul, entra talvez o Tarcísio, entra o próprio Cláudio Castro do Rio, eles estão pensando mais em 2026 do que nas contas dos estados esse ano. Porque o que o governo federal fez foi, acatou uma proposta do Congresso, uma proposta que foi discutida aqui na Assembleia, uma proposta que foi discutida no Senado e criou uma segunda opção para os estados endividados conseguirem escolher um caminho, como disse, facilitador para pagar essa dívida. E todas as opções, o cerne do programa foi mantido. O Lula não votou o cerne do programa. Então o sonho do Zema é privatizar a CEMIG. Pode. Então, ele vai ter a opção de federalizar a CEMIG e usar esse dinheiro para bater na dívida. Então hoje o Estado deve 160 bilhões. Se federalizou, a CEMIG vale 20 bilhões, o
o Estado passa a dever 140. Você abate os 20 bilhões na dívida do Estado com a União. Então, quer dizer, você abriu um caminho para o Estado conseguir não só diminuir os juros, mas diminuir o montante da dívida, que é importante. Eu acho que o principal não é ficar empurrando para frente, é conseguir reduzir o montante da dívida, que senão ela vai ficar impagável sempre. Agora, os governadores, eles queriam, além dessa melhoria, conseguir o alívio imediato. E aí, esse alívio imediato, o governo federal falou, não, peraí, ó, eu também tenho meus limites, né, que eu posso entregar. E aí, agora, virou meio que uma briga política. E foi mantido também no cerne do projeto, Júnior, que estados como Minas Gerais, que tem o Trilhos do Futuro, que investiram em educação, segurança, e Minas já faz isso, vão pagar juro zero, só correção. Ô Rita, alguma divergência aí? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Eu gostaria de fazer alguns comentários nos comentários dos meus colegas. Primeiro, toda essa polêmica começou na semana passada, né? Quando o ministro Haddad falou que aconselharia o presidente Lula a vetar alguns trechos por causa do primário. Daí a fala do Zema, não estou defendendo ele não. Então, a preocupação do governo federal é o impacto desse acordo na apuração das contas públicas, no déficit primário. O que poderia acontecer se isso iria aumentar o déficit primário, que o governo não consegue equilibrar, ou seja, o governo não consegue zerar. Então, começa aí. Daí a fala do Zema em relação a Minas Gerais e aos outros estados estarem bancando a farra do governo federal, os gastos do governo federal. A dívida é passada, a dívida não é presente. E a outra coisa, né, que impactou aí é que o Lula vetou o artigo que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado pela reforma tributária, para abater parcela da dívida do Estado com a União. Então, a equipe econômica não gostou disso e, por isso, o presidente Lula vetou. E aí estamos dizendo de novo, preocupado com a sua fraqueza, a sua falta de gestão no equilíbrio das contas públicas. E o presidente também vetou alguns artigos que permitiam que estados inscritos no regime de recuperação fiscal, caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, por isso o Cláudio Castro e o Eduardo Leite estão mais assim eufóricos nessa briga, né? Então o problema está nesses dois vetos aí. E a crítica dos governadores é exatamente essa do veto ter sido feito em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para aliviar o equilíbrio das contas do governo. Então, é por aí. Agora, concordo, toda negociação é uma negociação. E o cerne, né, a proposta do Rodrigo Pacheco foi uma proposta que foi aceita, né? Só que ela foi melhorada e agora nós tivemos esses vetos. Mas mantida, né, na sua íntegra ali, tirando essas benesses que poderiam ser usadas pelos estados. Você quer fazer um comentário, Márcio? Perdão, WT, só para emendar na Rita aqui. Olha que curioso. Então, o Cláudio Castro do Rio e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, eles querem o melhor dos dois programas. Eles querem os benefícios do regime de reação fiscal e os benefícios do Propag. Aí o governo federal, né? E o Zema também, porque o regime aqui foi aprovado. Aí eles sancionado pelo presidente. Aí você quer só o filé e deixar o osso pro Haddad. William Travassos, quero arrematar esse assunto. Eu tô aqui. Você tá com um sorrisinho de quem vai ter briga agora. Não vai ter briga. Sabe o que é? Eu sou chamado de forasteiro porque sou carioca. Mas me assusta ver dois mineiros, né, que estão sentados à minha esquerda, o Marcelo e o Eduardo, criticando o governo de Minas Gerais. E vocês não viveram aquele momento onde os salários dos servidores eram atrasados, a gente não conseguia fazer investimentos. Vocês viveram isso, eu não vivi, né? Tenho que admitir. Mas a história está escrita e você pode buscar essa informação. Eu acho que vocês não entenderam que o problema está no veto. Só para a gente ter uma ideia, com os vetos que foram feitos, as regras estão mais rígidas para o regime de recuperação fiscal. O veto dos parágrafos 7 e 8 do artigo 4 são dos mais problemáticos no ponto de vista do governo de Minas Gerais. Pode colocar em uma situação muito difícil o governo. Isso porque o
Parágrafo 8, retira a obrigação, a possibilidade dos estados que aderirem ao Propag de terem uma flexibilização para adequar o gasto com o pessoal e eles passam a ter que cumprir o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os estados que estão acima de 49% do gasto com o pessoal teriam que enquadrar em 2 quadrimestres, sob pena de perder repasses de transferências federais. Minas hoje gasta 50,12% com o pessoal. Então, assim, eu acho que a gente precisa popularizar isso. Precisamos mobilizar os parlamentares de Minas Gerais, porque derrubar o veto no Congresso é uma importância para a gente poder tentar rediscutir essa situação. O que nós não podemos é aceitar, por goela abaixo, uma cobrança de juros absurda e, no meu ponto de vista, é uma opinião de um amador nessa história. Quero dizer o seguinte: Minas já pagou essa dívida, estão enfiando a goela abaixo uns juros altíssimos, e eu concordo com o governador, é para pagar. Por exemplo, hoje, não sei se vai dar tempo, eu acredito que não, o governo está lançando mais um programa para estimular a formação de novos professores com dinheiro. A gente tem que bancar esse governo com todos esses projetos mirabolantes e esse custo absurdo de um governo federal que não corta na própria pele, e eu vejo 2 mineiros aqui apoiando isso e não defendendo o estado de Minas Gerais. Essa dívida é impagável desse jeito, gente. Vai colocar o estado numa situação crítica. Ninguém está vendo isso. Eu já fiz um convite à assessoria do governo para trazer aqui. Vamos popularizar esse tema? Vamos mostrar para o mineiro o quanto ele está pagando dessa conta e o que ele pode pagar? O Forasteiro chamou vocês de falsos mineiros. Isso mesmo. Eu queria só acrescentar o William Travassos aí. Vocês se esqueceram que esses estados são aqueles que mais geram riqueza para o país. Gente, e o Piauí tem tudo a ver com isso, porque a riqueza que é gerada aqui é transferida para os estados do Nordeste, do Norte, sob a forma de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo outro. Eu quero reiterar aqui algo que eu já disse algumas vezes. Ô, Júnior, eu não sei os outros, mas eu, quando sento nessa cadeira, eu não estou como torcedor. Eu estou como um cara que vê no geral. No geral, eu quero dizer para o Travassos que esse negócio de falar grosso, alto, isso funciona no Rio. Aqui, nós somos jeitosos. Calma, doutor. E dentro da calma, eu quero dizer para você que o salário ficou atrasado aí no passado. Não foi por culpa da dívida. Foi por e nem só em Minas, né? No Rio também fez. Foi por culpa de um petista irresponsável chamado Fernando Pimentel, que não transferiu receitas dos municípios, que não pagou salários, que fez das tripas coração. O prêmio dele ele já recebeu, Travassos. Ele não conseguiu ser eleito deputado federal. A vida segue. E nem ser preso, eu, não é porque eu sou mineiro, que eu devo dizer o seguinte: tudo para Minas Gerais que se dane o resto do país. Quando o seu Rio de Janeiro, movido por Sérgio Cabral, aquele dos 400 anos de cadeia que está solto. Ladrão. Tá fazendo ginástica na beira da praia. Conseguiu derrubar no Congresso, com a ajuda de um mineiro que foi governador. Vou falar o nome dele não, porque eu estou proibido por mim mesmo de falar o nome dele por uns tempos. Com a ajuda... Posso falar? Não, melhor não. Você pode, se você quiser. A SNES. É isso. Com a ajuda dele, impediu que o royalty do petróleo fosse dividido entre os estados. Eu caí de pau no Rio de Janeiro. Quando tem benefício para outro estado, eu caio. Agora, não é porque... Travassos, entenda uma coisa. O regime de recuperação fiscal que Minas queria já foi sancionado pelo presidente na íntegra. Minas já tem uma saída. Agora o presidente disse que vai pagar a dívida, mas sem juros e nas condições que o Estado aguenta. Agora eles querem mais. E você vem aqui cantar de galo no terreiro de Minas Gerais, dizer que nós não somos mineiros. Você... Ô, Travassos. Desculpa, Redor. Você está chamando o governador de chorão. No fundo, não é isso. Ele está mostrando uma realidade cruel com o Estado de Minas Gerais. A diferença, Travassos, é que eu gosto do Zema, e não é pouco, todo mundo sabe disso, mas eu critico quando acho que ele merece. E ele já falou comigo que respeita isso. Você é um torcedor eterno da direita. Não é torcedor, Se o Lula entregar o céu pra você reclama que ele não está estrelado. Não são, né? William, mas olha só o que você está criticando. Só pra gente, você falou em popularizar. Vamos pro ouvinte entender de forma muito clara. Uma das contrapartidas que o Estado tem que cumprir para entrar no Propag é não gastar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, se o Estado estiver gastando com funcionalismo, com o pessoal, mais de 49%, ele não pode entrar nesse programa. Ô, gente, vocês querem uma regra melhor do que essa? Qual é o déficit, por exemplo, de pessoal das forças de segurança? 22 mil? Então faço o quê? Eu vou cortar a PM? Sabe o que isso obriga o governador a fazer? A não criar cargo que não precisa, a focar cargo onde precisa. Precisa de mais policial? Então, peraí, vamos tirar os comissionados e vamos focar onde precisa. Precisa de mais professor? Vamos focar nos professores e tirar de onde não precisa. Qual foi o governo que mais cortou em Minas Gerais? Porque senão, daqui a pouco o Estado tá pagando 80% pra folha de Gente do céu. E o governo federal faz isso, Deveria fazer também. Ah,
Marcelo, é disso que Só que o governo federal tem dívida com Minas. Só que o governo federal tem dívida com Agora Minas. Eu estou falando dos estados, dos estados que mais geram riqueza para o país, estão sufocados. O que eu sei, Júnior Moreira, é que o meu pai me ensinou o seguinte. Se eu devo, eu tenho que pagar. Ainda que a dívida não seja minha, mas se foi do meu pai, eu descobri depois que ele subiu para andar de cima, eu tenho que pagar. Se me dão chances de pagar, eu tenho que pagar. E parar com esse negócio de ficar torcendo. Nós precisamos, no Brasil, quando fala em fake news, tudo, Júnior, nós precisamos, no Brasil, de parar o seguinte: tem uma turma que é contra tudo que a outra turma faz e vice-versa. Repara pra você ver, é um negócio louco. Quando o Estado estiver quebrado, eu quero ver a sua fala. Tudo que o Estado faz. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma crise fiscal pelo gasto excessivo do governo. Mas isso federal. É uma coisa aí, nós estamos falando de outra. Nós estamos falando. Não, e você está cobrando do Estado, você quer que Minas Gerais pague parte dessa conta desse governo gastão. É exatamente a mesma coisa, só que Minas Gerais está nos trilhos, como diz o Zema. São Paulo, Rio de Janeiro estão se adequando há muito tempo, enquanto o governo federal não dá o exemplo, enquanto o governo federal está levando toda a sociedade brasileira para o caos da crise. O Júnior me empresta. O Júnior me empresta R$100 hoje. Mês que vem ele vem me cobrar, eu falo assim: eu não vou te pagar, não. Você comprou uma camisa de R$500. Ah, peraí. E aqui, Edu, e é muito simples. Se os governadores não querem aderir ao Propag, peraí, gente, tem um te falar de cada vez. Se os governadores não querem aderir ao Propag, eles seguem no regime de recuperação fiscal. É muito simples. Acabou, gente. Tudo bem. Ponto final no nosso Conversa de Geração. Temos os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca, e também a economista Rita Mundim.